Hoje a gente vai falar sobre cooperativismo. Como você, empresário, pode ter maiores resultados, melhores resultados se trabalhar de forma cooperada. E ninguém melhor do que o pessoal do Sicredi para falar sobre isso com a gente. Esse é o tema do Jogo de Sucesso, o podcast para ajudar você, empresário, a continuar a jornada de empreender no Brasil. Então eu quero dar as boas-vindas aqui para o Adriano, para a Lucélia. O Adriano, ele é gerente da agência aqui de Itapema, né, do centro. A Lucélia trabalha junto com o Adriano, mais especificamente com pessoa física, né? Quero dar um espacinho para você se apresentar para quem está acompanhando a gente. Tiago, primeiramente, uma boa tarde a tu que nos deu esse momento para nós e aos que nos ouvem hoje, né? Muito obrigado por deixar essa voz ativa. Então, me chamo Adriano, estou há 17 anos no cooperativismo, em especial na Sicredi Vale Litoral. Sou gerente do Sicredi Agência Centro de Itapema. Então, nesse crescimento, a gente faz muitas coisas que vimos sobre cooperativismo. É um prazer estar aqui hoje contigo. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Lucélia, eu sou gerente de pessoa física na agência do Sicredi, do Centro. Sou cooperativista há muito tempo, mais de 20 anos. Eu acho que é um dos melhores negócios que tem hoje e vocês vão ter certeza depois que a gente acabar com isso aqui. Eu já fiquei com vontade de mudar a primeira pergunta. Os 20 anos foram Sicredi? A maioria deles, sim. Como que vocês entraram nisso de cooperativismo? Como é que vocês caíram nisso? Porque, para mim, Thiago, até então, até eu conhecer o Adriano mais a fundo e tal, para mim era muito assim, ou você é CLT, funcionário, carteira, bater ponto, ou você é empresário e tem que lidar com as turbulências do mercado, da economia, da política, ou você é funcionário público. Para mim era muito fechado essas três caixinhas. E pelo que eu entendi, se é que eu entendi bem moderadamente ainda sobre... É bom esse episódio porque eu não entendo, então vai tirar a dúvida de todo mundo. É como se você tivesse aberto uma quarta caixa para mim, isso do cooperativismo. Então, como que entrou na vida de vocês cooperativismo? Falar um pouco da minha história, que eu venho já desde o sistema que eu não era cooperativismo. Eu fui por 13 anos gestores da rede McDonald's. Então, fui 13 anos. Isso é para alguns poucos conhecer um pouco dessa história do Adriano, então. Tu era mais gordinho, então. Era mais gordinho. Então, faz também um conceito do cooperativismo, do associativismo. Que lá todo mundo tem que trabalhar por séries e um cooperando para ajudar o outro. No bem comum de chegar o lanche pronto para o associado. E essa história veio de 2007 para 2008, no qual o Sicredi se instalou para cá. Fiz um seletivo e foi nas cooperativas que vieram pro litoral. No qual vou contar um pouco da história depois, mas nessa pergunta tu fala o que é ter cooperativismo, é você entender o relacionamento como um todo. Você entender entregas diárias, entregas do que é cooperar. O famoso ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, nós ganhamos juntos. Então eu falo muito isso na minha história, desses 17 anos da Sicredi Vale Litoral, fazer de um propósito para você como pessoa e um propósito para quem você atende e para quem você também trabalha. Que no Sicredi a gente vai falar de pessoas para pessoas. Ali todos nós somos dono. Então vai fazer sentido no decorrer que nós vamos conversando, interagindo dessa história de o que é cooperar, o que é estar junto. E você, Lu? Para mim, ele teve uma história um pouquinho diferente. Eu me lembro de uma época em que eu trabalhava numa grande instituição financeira, que eu era bancária. Não era cooperativa. Não era cooperativa. E aí um colega meu, a gente viajava todos os dias juntos, porque eu trabalhava próximo da cidade, e ele disse, eu tenho conta no Sicredi, mas lá tem uma coisa muito legal. Tem uma coisa que eles dividem os lucros. Eu falei, não tem como? Como que eles vão ganhar? Não, se Como existe. que eles vão ganhar? Isso não existe. E eles, sim, eu fui numa reunião e eles me disseram que a gente vai ganhar, a gente vai receber retorno. Eu falei, isso não existe. E aí eu me lembro que no Rio Grande do Sul, quando abriu uma vaga, eu entrei para trabalhar no agronegócio. Já trabalhei dentro do Sicredi em quase todas as áreas, né? Não na Vale, mas no outro Sicredi que eu trabalhei. E assim, eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo cooperativismo. Apaixonada. Eu acho que ele tem muito a ver com muitas pessoas que ainda não conhecem, mas que entendem que fazer parte, que estar junto é muito melhor do que dividir. Muito melhor. Mas
quando vocês olham para a trajetória de vida de vocês, né? Vocês diriam que isso já estava no seu sangue antes de vir para o Sicredi? Ou foi a cultura do Sicredi que trouxe isso, que aflorou isso para vocês? Falar isso é muito fácil falar porque é a cultura. O Sicredi está há mais de 120 anos. Lá foi o Tem nosso... 120 anos mais de Sicredi? 120 anos. Sistema assim. Começou em Nova Petrópolis, pelo padre Teodoro Amsterdam, ele que criou. E antigamente se falava do cooperativismo. Nada melhor que um padre, lembra? Que é a pessoa mais conceituada na comunidade. Então, o padre que desmistificou. Então, ele, na sua mula, veio pegando das cidades, trazendo o cooperativismo. Então, lá nós temos a história do cooperativismo em Nova Petrópolis. Lá é o berço do cooperativismo. Então, com muito orgulho, falar do cooperativismo é na veia, Thiago. Ele fica muito fácil você falar do que é cooperar. Então, fala assim, o Sicredi tem esse ar muito forte. E não vou falar só de Sicredi, falo do sistema cooperativismo. Também não posso ser ganancioso só falar de Sicredi, eu falo de um todo. Que quando se coopera, se fala da cooperação do agronegócio. Que tem muitas cooperativas do agro, que é onde começou a ajuda mútua. Ah, tu tens, que vinha do escambo, eu passo para você, eu pego pro colega, e começou assim o cooperativismo. E hoje é muito forte. E o Brasil vem décadas e décadas quebrando recordes de mais associativismo, mais cooperativismo. E o Sicredi foi um pioneiro que deslanchou muito maior aí nesse ganha com os associados. E vocês vão ver que falar de cooperar é falar de união, é falar de relacionamento, é falar da empatia, é falar de um todo, é da distribuição de sobras, sim, né? O que muita gente fala que não tem isso. Distribuir sobra, distribuir juros, porque tudo que você usa é de você para você. E até um conceito, quando todos entender o que é o cooperativismo, é de nós para nós mesmos. Quanto mais eu usar minha cooperativa, mais vai ficar para o meu comércio local, mais vai ficar para nós. Então eu falo muito disso, do que é o cooperar. Daí é para eu dizer quase que é uma instituição sem fins lucrativos? Indiretamente. Se ela distribui... Não é. Sabe uma coisa que eu achei curioso? Tipo assim, quando foi levar a conta pro Sicredi, fala, né? Levantar esses dados, tudo, entender como é que ia funcionar. A taxa de retorno, ela não é uma coisa de outro mundo. Não é como se, o meu dinheiro ali, como dono, né? Parte que eu sou o dono, a cota, não é como se ela fosse render 20% ao ano. O que, teoricamente, isso eu fiquei matutando depois, tá? O que, teoricamente, vai contra a ideia de um banco tradicional. Porque a gente vê aí na noticiários que as empresas que mais faturam e têm lucro são bancos. E aí, talvez... Qual foi a lógica que eu fiz? É que você já me deu um insight que o Sicredi retorna muito para a comunidade, né? Isso aí. E aí, talvez isso faz com que o foco não seja ter lucro, acima de tudo. É mais ou menos esse motivo? Perfeito. Fosse bem feliz, Thiago, no que tu falou. Se fosse pensar só em lucro, aí viraria uma organização comum. É lucro mais um no mercado. É de nós para você, te deu lucro e acabou, só deu aí a situação. Mas não, nós temos N programas. Tem um programa jovem, tem um programa Fundo Social, que nós vamos abordar também sobre isso, que é o Fundo Social. E a distribuição. A distribuição, sim, faz parte disso, desse crescimento, porque você tem que ter o capital social lá dentro. Temos as sobras, os dividendos, proporcional ao que você tem dos seus produtos. Mas também tem que o Thiago, sendo sócio do Sicredi, o Thiago vai participar também diretamente com a gente. Então, sim, a Vale Litoral, nos seus 17 anos, passando a casa de aproximadamente 120 mil associados e 700 colaboradores, isso enganja o quê? Uma sociedade mais próspera para a educação financeira das escolas, para os fundos sociais, para os Rotaries, para Lions, entidades sem fins lucrativos, para um câncer. A gente ajuda todos. Desde que vai do balé, vai para as crianças do karatê, vai para... nós estivemos para mais de 300 inscritos do Fundo Social. 297 foram contemplados, mais de R$1 milhão. Então, destinou dali também, ou seja, uma cota à parte, o Thiago também está vindo junto com a gente nesse Fundo Social, está agregando essa sociedade mais próspera. Eu não sabia, o Sicredi, ele tem ações sociais, então? Muitas. Temos. Tem algumas que a gente até nem participa aqui, né? Que é a União Faz a Vida. Isso, que é um projeto piloto que vai vir agora, que é uma novidade que estão vindo aí. Vai ter também a parte de empreendedorismo para as mulheres, que o Sicredi vai desenvolver isso.
o Empreende Mulher, que vai vir pra frente junto, então, tudo atrelado ao Sicredi. E fora isso, os N's que a gente pega, as CITAs, as CDLs, que nós também instituímos junto. Vamos pegar, porque esse é o núcleo dos empresários. Ali dentro nós temos o núcleo do cooperativismo, no qual nós engajamos a nossa força ali dentro para desenvolver o comércio local. Desenvolver os empresários que estão com dificuldade financeira, dificuldade do entendimento. O que é meu? O que é da minha empresa? O Sicredi, ele é um pouco mais do que isso. Por isso que eu falo, não é só falar do dinheiro. A gente fala muito disso, que falar dinheiro é fácil. Tá aqui, tu dinheiro tu pegou, e a matemática ela é sempre básica, ela é real. 1 mais 1 sempre vai ser 2. Então, quer dizer, a gente tem que sempre quebrar alguns avessos disso, que é o quê? É sempre o social a mais. O fazer ele entender quanto vale o negócio dele, o quanto ele pode crescer, quantas famílias ele admite ali dentro do trabalho dele, né? Quantos funcionários tu tens ali dentro que às vezes não tem 1/3 desse conhecimento financeiro. E nós chegamos até essa ponta. Nas escolas, fazendo educação financeira na escola para mais de 1.500 alunos nesse ano de 2025. Então, foi um projeto que vem engajando cada vez mais. Nós passamos para os alunos, tem uma parceria com o Maurício de Souza, que é a turma da Mônica, que ele faz a educação financeira para as crianças. Ou seja, da linguagem deles. Que é para falar do jeito que eles vão entender. Se eu falar, achar de juros simples, juros compostos, vão dizer... A criança vai dizer, ô tio, o que é isso? Come? Não. Então, a gente tem que explicar como que é o poupar, o que é o guardar. Que a gente fala em poupança, todo mundo entende que poupança é poupança caderneta. Mas poupança é o nome poupar, do guardar para o seu futuro. É essa metodologia que o Sicredi vem quebrando esses paradigmas. Nessa linha, eu presumo que o Sicredi faça várias ações de educação, principalmente financeira. Sim. Vocês têm alguns projetos que vem à mente para citar? Quais são as formas como o Sicredi educa a população no geral? Um projeto que a gente fala da educação financeira, é isso que eu falei, ir nas escolas e nas empresas, falar sobre financeiro. Esse é o projeto que o Sicredi já tem, temos o chamado dia específico, que é chamada educação, que é NF, que é educação é do cooperativismo, isso é nível nacional, Brasil. Nós temos aquela semana que nós fazemos uma força-tarefa do Sicredi Brasil para trabalhar o cooperativismo, a educação financeira em escolas, em empresas, para atuar diretamente. Isso é uma semana, mas a gente faz isso o ano todo. Então, a gente pega uma escola, Adriana, nós queríamos dar educação financeira, que os professores trabalham isso no dia a dia, para as crianças, para os adolescentes, eles nos chamam. Será que a gente consegue encaixar o Sicredi aqui? Fizemos agora recentemente na nossa sede, nosso prédio, que fizemos educação financeira nas escolas e ali fizemos a entrega da formatura de um diploma dele, que eles estão sabendo que é um pouco da gestão financeira deles, de ajudar o pai a economizar antes de tá fazendo compra no mercado, um exemplo. Até um aluno trouxe para nós, ô tio, o Adriano, antes eu ia no mercado e pedia, ô pai, me dá isso, me dá aquilo. Hoje eu já guardo, eu já venho que pensar o que eu vou comprar, o que eu vou fazer. E é legal esse depoimento que a gente escuta, eles falam, muitos já têm conhecimento, porque a internet está aí para todos. E falam muito sobre essa educação para o jovem. A internet vem entrar em... O que traz para nós? A praticidade. Só que o Sicredi entra no pessoal. Não é só colocar em internet, dá para ver, a gente vai lá com eles, fazemos dinâmica nas escolas, Thiago, é maravilhoso. Tu vê as crianças e te perguntarem. Ou seja, se eu quiser... contribuir um pouco com a minha comunidade, basta eu ter uma conta numa cooperativa. Uma cooperativa. Mas daria, a grossíssimo modo, daria para dizer que eu estou indiretamente contribuindo com a comunidade local em que eu vivo. Indiretamente e diretamente, porque você tem a sua movimentação, você já é sócio. Então, diretamente, Thiago, sim, tu já está cooperando com o sistema Sicredi e para a tua sociedade. Que a gente sempre fala. Por isso que a gente sempre fala, consuma no comércio local. Use dos seus parceiros. Vamos fazer com que a nossa economia fique aqui na cidade. Então, para nós, fica muito fácil falar que eu comprei do Thiago e passei para a Lucélia. E a Lucélia circulou do outro... Esse dinheiro circula no nosso meio. Fica nos nossos impostos, fica no nosso meio local e movimenta o nosso financeiro dentro da cidade. E uma coisa que eu acho bem importante de falar, Thiago, é que nós, enquanto Sicredi, a gente gosta muito e a gente preza pelos nossos associados. A gente procura fazer compras e procura os nossos associados. E quem não é, a gente sempre procura entender o porquê não é, e a gente dá preferência para isso.
né? As sobras, quando o Adriano fala, esse dinheiro ele vem para dentro em forma de cota capital, mas ele é devolvido para a comunidade, ou seja, ele é jogado de novo para o comércio. Ele é jogado de novo para a cidade. Então, é isso que o Adriano falou, direta e indiretamente. Tu entende? Quando a gente devolve as sobras, vai para você. Vai para tua cota capital, algumas vezes as pessoas sacam. Então, volta para o comércio. Banco, não. Banco, o resultado Vai embora. vai para quem tem as ações Isso é uma curiosidade minha agora, na tá? corretora. Qual a finalidade da cota cap que a gente paga todo mês? Eu não sei se Sim. varia de PF para PJ ou de região para região. Falar, né? Porque hoje em dia, desculpa te interromper, hoje em dia, quando a gente fala na parte de instituição financeira, tá muito em alta e eu sou um cliente, estou fazendo a transição, mas tá muito alto os bancos por aplicativo, que você não tem taxa nenhuma. E aí o Sicredi vem onde você tem que aportar uma cota. Você não tá pagando uma mensalidade, mas é uma cota que você tem que ir adquirindo, colocando ali no potinho, né? Sim, isso. Qual a finalidade desse valor da cota? O capital social, se muita gente se confundia, é despesa para mim. Adriano, é despesa que eu tô pagando para estar ali dentro. Mas tem que entender, aí que vem o conceito do cooperativismo. É que não pode ser despesa, porque senão como é que tu vai me devolver depois? Sim. E tem que entender que quando você entende essa dinâmica, Thiago, como tu tá vindo com a gente, né? A gente sempre explicou, sentamos contigo, desde a sua família, explicando para sua mãe, né? Que para nós é um orgulho ter a família com a gente hoje. Então, para nós falar de capital social é falar do que construir o seu patrimônio. Quando você constitui a sua empresa, não se investe um capital social de inicial? Uhum. É aquele capital que vai estar ali para te constituir a tua empresa. No início, lá em 2006 para 2007, foi constituído a Sicredi Vale Litoral, através dos empresários que estavam com dificuldade financeira, com carência desse atendimento, dessa aproximação, só cobrando taxa, taxa. Eles não sabiam o que era o capital social. Mas quando se entrou o Sicredi, mudou. Nós somos uma marcação a mercado. As coisas começaram a baixar, começaram a ver outros olhos. Tu imagina que foram 300 pessoas que entraram como sócios fundadores e investiram numa instituição financeira crendo na pessoa do Adriano, do Thiago, da Lucélia. Estamos juntos fazer diferente nessa sociedade. E está aí 17 anos. Hoje está entre as 50 maiores cooperativas do Brasil. Em 17 anos. E falar isso é um orgulho para nós. Falar um crescimento. Itapema foi o berço. Itapema foi essa ascensão, esse crescimento no qual a sociedade abraçou. Se eu falo aqui, nós temos para mais de 20 mil associados em Itapema. Hoje é o maior berço do cooperativismo aqui no litoral, é Itapema. Por isso que a gente Maior fala... que Balneário. Em contas, sim. É. Porque aqui entrou 2 anos antes. Mas a comunidade abraçou, Thiago. Isso eu falo um pouco do feito que nós temos, para não fugir tanto do assunto do capital social, que eu vou relatar. O feito foi porque pessoas conhecidas. Uma veio pelo nosso diretor, que foi o primeiro gerente da agência, que era o Arão. Ele é nativo, natural da cidade. Então, quando tu pega pessoas conhecidas e sabe, aquele ali era o Arãozinho que conhecia, que então vem, nós vamos confiança, credibilidade para estar ali. E você entra agora no mérito do capital social, você investe na tua cooperativa. Então fica de você para você mesmo. Depende de pacote. Na contramão dos bancos que estão indo pro digital para não pagar mais seus espaços físicos e diminuir, o Sicredi está abrindo novas agências. Estamos aí passando já na casa das 3.200 agências no Brasil. Só que em Itapema vai ter a 4ª já, sendo inaugurada em março. Uma agência totalmente conceito de relacionamento. Ali vai ser para negócio, vai ser para tipo co-work, para você ali entender do seu negócio, atender mais passivo. E fora as outras agências que vocês têm, como a minha no centro, a da Meia Praia 250 e a do Morretes. Então isso só em Itapema 4. Balneário tá vindo a 4ª, Itajaí também tá o crescimento, Bombinhas, abriu uma 3ª, tem 3 Bombinhas, vai ter 3 Porto Belo. Conta pra gente o segredo disso. Por quê? O empresário está acompanhando aqui a gente agora, ele passa por alguns desafios. O primeiro, está mudando as vendas tudo para online, para o digital. Não é só banco que está indo para o digital. Indo, né? O segmento dele também está indo. Além disso, está cada vez mais difícil trazer o cliente para a loja física, fazer o cliente se deslocar, estacionar.
para aceitar ele ter uma loja física tá cada vez mais difícil. O mundo tá mais corrido, parece que tudo eu preciso resolver para ontem. E vocês acharam uma fórmula que vai na contramão. E quando a gente ainda fala em banco, é mais desafiador ainda. Porque banco, quando tu fala em agência, vem aquele estigma do passado relacionado a Banco do Brasil, Caixa Econômica, bancão, né? Que é como se fosse o meu inimigo aquilo ali, né? É uma relação quase de adversários, assim, vamos dizer. Porque parece que o banco quer arrancar tudo de mim que ele pode. E aí o mercado criou uma certa aversão, migrou muita gente pro digital. E, meu amigo, se você me tirou de um banco digital para voltar para uma agência física, nem eu sei te explicar como você fez isso, mas você fez. O que tu diria que é o segredo para esse sucesso de trazer de volta o público para o presencial? Por que que é tão interessante? O que move os teus clientes a preferirem o Sicredi do que um banco digital, por exemplo? Thiago, esse falar, igual para mim escutar esse dia, é um prazer, né? Me tirar do digital para dar o conceito é uma conquista para nós, né? Mas falar isso é falar de relacionamento, entender pessoas. Igual eu falo, é de pessoas para pessoas. Eu sei que o mundo tá averso. Essa era do digital, temos também. O Sicredi tem o Sicredi digital, sim, que tá vindo para atender esse público. Ou seja, nós atendemos todos os públicos. Mas tem um público que gosta do calor humano, gosta de ver, gosta da confiança. Ainda mais esse mundo que nós estamos de insegurança bancária, de muitas fraudes, de muitas questões, muitos avessos que está acontecendo. E o Sicredi não é que está na contramão. Ele sempre foi o que era. Simplesmente fortaleceu ainda mais. Recapitulando, resgatando algumas coisas que nós tínhamos do passado. Que a gente precisa estar próximo à comunidade. Nós estamos, e te responde uma resposta única. Nós estamos aonde a comunidade pede. A comunidade pediu, nós vamos instalar. Porque nós queremos que alguém entender que também temos um público numa faixa etária que é os 50 mais, 60 mais. Que eles são muito da caderneta, Thiago. Eu ainda tenho caderneta de poupança que eu anoto. Meu avô é assim. Ele anota, Thiago. Ele Meu pede. avô não tem cartão, nem aplicativo, porque ele tem medo e não confia. Ele vai na agência, vai no caixa pegar o extrato. É isso, nós temos. É um orgulho pra nós poder falar disso. Chegar ali, ei, quanto eu tenho? Eu só diz, cuida, não passa pra ninguém. Não, eu só vou vir no banco. E eles ficam lá na portinha esperando, até nós abrimos 15 minutinhos antes a agência. 9h45 ali, a gente já tá abrindo antes das 10 horas pra atender eles. Já é pra colocar pro caixa? Não. Pra eles sentarem, tomar um cafezinho, tomar aquela aguinha, ficar relaxadinho. Porque a gente sabe, eles viveram uma vida. Se nós estamos hoje aqui, eu e tu, então porque alguém trabalhou por nós lá no passado. E chegar onde chegamos. Então a gente tem que dar esse benefício e esse calor mais humano, esse conhecimento mais simples que eu falo. Essa simplicidade do Sicredi. Lu, quer comentar que tu tá um pouco mais nessa área, que a Lu tá no dia a dia com a pessoa física ali e sentindo um pouco do fisital, do digital. Ela escuta também dos empresários, por ser performance, que a Lu é alta renda ali, e ela entende esse pedido que para os empresários também pede essa correria, Thiago, como tu fala. Para nós é corrido, Lu, tu me atende por aí? E sim, ela atende do digital, quando precisa, mas também do físico. Eu preciso aí sentar e escutar. Ou nós também vamos muito às empresas para entender mais lá de vocês. A Lu vai dar uns spoilers dela, como ela sente no dia a dia isso. A gente ainda precisa muito de relacionamento. A gente precisa do contato. Seja ele pelo WhatsApp e seja ele presencial. A gente tem associados que gostam de vir para conversar com a gente. A gente tem isso. Te dá muita confiança. Não, eu te mando aqui pelo WhatsApp. Não, posso ir aí? Cara, pode, deve, vem aqui. Vem tomar um café comigo, vem conversar. E a gente tem pessoas que ficam 20 minutos só conversando contigo. Tem pessoas que tu nunca vai ver na agência. Quem é essa pessoa? Meu Deus, quem é essa pessoa que tá me chamando? Eu nunca vi aqui. Porque o perfil dele é de digital. E a gente entende isso. E nós, enquanto profissionais, a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para ir numa loja. A gente tem que estar preparado para estar no WhatsApp. Tem que estar preparado para estar no Instagram. A gente tem que estar preparado para tudo. Pra gente, é um pouco desafiador. Mas a gente precisa de relacionamento. Seja ele do jeito que for. E a gente percebe no digital, que a gente tem uma carteira muito grande no digital, que mesmo tu abrindo conta digital, eles vêm
na agência. Eles gostam do nosso atendimento. E a gente faz o possível, né, Adriano? É uma coisa que o Adriano pede muito para que a gente entenda o que o associado quer. Muitas vezes o que ele quer não é o que a gente pode dar. Tu entende? Muitas vezes a gente tem que falar, não dá. Não dá para ser desse jeito. Se a gente te der, vai ser pior lá na frente. E isso é relacionamento. E é isso que faz, eu acho que a nossa história ser tão boa. Ser tão, como que eu posso dizer, tão longa. Então dá para eu dizer que o cliente não é só mais um número. Não. Não é. A tratativa não é igual para todos. Não podemos tratar todo Porque mundo vocês igual. param para entender Claro. a dificuldade, a necessidade. Sim. A gente faz coisas que tu nem imagina para poder ajudar o associado. Usamos muito, sabe, Thiago, a empatia de se colocar-se no lugar do associado. E às vezes nós pensamos dizer, às vezes, um não para que a necessidade na hora choca. Que nós somos seres humanos, nós temos coração aqui dentro também. Mas aquele não naquela hora vai fazer refletir pro teu futuro. Que eu falo pro seu, pros associados. Que ele tá pensando em tudo, eu quero crescer, preciso desse capital de giro, preciso daquele dinheiro. Não é para isso. Na real, a finalidade precisa saber qual é o conceito da finalidade. É diferente pra tua expansão, pro teu negócio, se é para você mesmo. Então, nós fazemos o estudo. Igual, no teoria, nós somos terapeutas. Nós temos terapia financeira junto com eles. A gente escuta muitas dores que tem, escutamos relatos. Sim, erramos. Somos seres humanos, a gente vai errar algumas vezes. Mas quando está junto, você entende. Por isso que eu sempre comento com os meus colaboradores, e a pedido, eu acho que a diretoria também faz muito isso, pedindo para nós, gestores, esteja próximo ao seu associado. Visite-o sempre que puder. Faça esse teu giro da tua carteira, acompanhe ele para te entender a necessidade. Quando você entende a necessidade, tu vai entender qual é o melhor sentido. Desde que a necessidade que você precisa fazer uma alavancagem financeira para o teu negócio crescer, ou uma alavancagem patrimonial de investimento para você, que eu tenho investimento, eu preciso deixar guardado isso aqui. Entender o conceito. É mais um, vou pegar, vou aplicar, vou deixar essa taxa, acabou, você não sabe o que é, eu vou dar leigo. Não, não existe. A gente vai olhar o conceito dele. Para quando que tu precisa, qual a necessidade. Tu vai precisar desse momento. Não, mas eu vou te deixar, eu quero tudo para um ano. Não, não vou deixar para um ano. Vamos deixar para 6 meses, a gente não sabe como está o mercado financeiro. A gente está vendo como está esse mercado financeiro, essa briga geopolítica que está se passando no mundo. Então, os bancos vêm olhando isso, principalmente o Banco Central vem redigindo isso. Isso mostra como está a nossa Selic, que fechou o ano de novo em 15%. Que se voltasse no início do ano, ela tinha prévia para fechar o ano em 12%. Mas se permaneceu isso, tudo porque alguns juros não vêm atrelando, o próprio PIB já não vem fechando. Se fala de desemprego, sim, se fala de desemprego, mas o cenário muda. E o Sicredi, nessa contramão, ele olha o associado como um todo. Não ser só mais um, se for só para ser mais um, já perde o sentido de ser associado, de ter esse relacionamento, essa comunicação mais próxima, de fazer sentido do retorno, das sobras, do capital social que você investe, ou dos produtos e serviços que você usa. Desde um seguro, desde um consórcio, desde um crédito. Que fazer crédito fazer com taxa alta é fácil, eu vou entrar numa zona comum. Mas aí, será que está sendo bom para o nosso associado? Será que eu estou fazendo bem para ele e para a empresa dele? Ou eu estou endividando ele, vai fechar o negócio dele e vai ter que mandar os funcionários embora? Nós sentimos isso na pandemia, Thiago. O mundo parou. Minha avó falava isso. Meu neto, eu não acredito que eu pensei que eu ia morrer, mas não estou morrendo e eu vi o dia que a Terra parou. E eu assim, com 92 anos. Olha. Então, tu pensa em falar isso, escutar isso. Então, são coisas que nos relatam e vê, e realmente parou, nós estávamos dentro de casa. Claro, quem diria que nós todos, os bancos, nós fomos pro home office. Trocava de equipe, um pegava Covid, pegava ali, trocava tudo no Sicredi, fez essa energia para não deixar ninguém desassistido. Fizemos aí o Sicredi em sistema teve uma reação muito rápida, imediata, mas a Vale Litoral em si, contra os bancos, tomaram atitude, nosso diretor com o presidente e os conselheiros, tomaram uma medida que vamos prorrogar para vocês mais tantos meses, que era 2 a 3 meses, sem acréscimos de taxa. Demos esse fôlego. Isso aí ninguém fez. Isso que eu digo que foi um case em nível nacional. Todo mundo precisando, não querer fechar as empresas para não demitir funcionário. Fomos ajuda, brigamos, fomos atrás de recursos de BRDE, BNDES, para colocar, para a roda não parar. Sabe o que eu acho legal? Que isso está muito incutido na cultura. Sim. E eu vejo como é difícil para o empresário
conseguir estabelecer a cultura que ele deseja. Muitos nem têm clareza do que querem, quais são os valores fundamentais do seu negócio, mas o Sicredi fez isso muito bem. Fez. E faz. Até compartilhando com vocês. O que me fez... Porque eu sou da era digital. Para mim, se eu não precisasse botar o pé numa agência, era maravilhoso. Até então. Até então. Porque resolvo rápido, escaneia, vira aqui, puxa o QR Code. Resolvi a minha vida. O que me fez fazer a migração? O acolhimento. Isso que vocês estão falando aqui, eu sinto que é alguém que quer trabalhar ao meu lado. Que tá ali disposto tanto a celebrar as vitórias, quanto dar a mão na hora dos desafios. Dá o suporte, isso aí. E vocês me fizeram isso só pela fala. O que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes a gente pensa assim, por que eu vou investir no funcionário para implantar cultura nele? Por que eu vou investir tempo e salário? Porque eu tenho que tirar o funcionário do trabalho, tenho que treinar ele, tenho que fazer ações de engajamento, de implantação de cultura. Por que eu vou fazer isso? Qual é o retorno que eu tenho? O retorno é esse, ó. Vocês conseguiram me vender o Sicredi sem me vender. Só pela postura de vocês. Pela tua postura ali no Benin, há quanto tempo? Aí, então eu enxerguei congruência, porque é muito fácil tu chegar aqui pra mim e falar, Thiago, eu vou te ajudar. É muito fácil fazer isso hoje em dia. Só que hoje em dia também o povo não tá mais burro. Não, tá aí, ó. A gente tá ligado. E eu enxerguei muita congruência em todas as atitudes de vocês, do início ao fim. E vou falar que é muito bom me sentir acolhido, vamos dizer assim, né? Saber que tem alguém para celebrar e para dar a mão. Isso foi ponto fundamental, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Porque talvez você que é empresário tá acompanhando a gente não entende ainda o valor que é você olhar para o seu cliente de uma forma mais humana e mais respeitosa, principalmente quando o mundo parece estar querendo empurrar a gente só pro digital. Tá aqui o Sicredi para mostrar que a contramão faz muito sentido. Sim. Que é aproximar, trazer para o físico, olhar com empatia, parar para ouvir, né, Adriano? É o que tu falou, é o que vocês falaram ali. Quantos vão lá só para serem ouvidos? Muitos. E quando tu ouve, tu consegue entregar uma solução melhor para esse cliente, né? É que eu falo construir juntos, né, Thiago? Assim, ó, abrir uma instituição financeira, um banco, sistema, você atuar e trabalhar, tá aí para todo mundo. Tem N opções. Bancos digitais, tem vários. Tem fintechs vindo, banco digital. Mas quando você tá próximo, você consegue entender? Você tem alguém para poder ligar e dizer, tô aqui, tô passando por essa dificuldade. Tu consegue me ajudar? E sabe, assim, ó, as pessoas querem ser ouvidas também. Muitos não são ouvidos, são enfiados por goela abaixo. E não é bem por aí que começa o relacionamento, o entendimento. E sim, eu falo, por isso que é muito do cooperativismo. E o nosso presidente sempre fala, é muito sábio da parte dele, falar que nós temos 2 pinheirinhos. É o símbolo do cooperativismo. Um é o social, que é o que nós fazemos, muito bem, e o outro é econômico. Se o meu pinheirinho econômico não estiver bem, o meu social não vou conseguir manter, não vou conseguir regar ele. Esse meu social ele vai ficar desassistido, porque aqui eu não vou ter dinheiro para poder injetar para cá. Por isso vem a importância de trazer novos associados que entendam o que é o cooperativismo, entendam essa essência do crescer, do pertencer, de fazer a diferença. Por isso que eu falo, né? Tem nossa propaganda própria fala, né? No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E contar em todos os momentos. Tivemos números aí, catástrofes, que eu falo de enchente, tivemos aí a pandemia, que é saúde. Novamente aí vem os vendavais, furacões, que estão vindo mais... Tudo isso, claro, pode ser através de poluição, através de desmatamento, mas está junto, as pessoas sofrem, que você trabalha, você conquista teu carro, pegou uma enchente e você perdeu. Tua casa, tua única casa, tu perdeu tudo. E o Sicredi se ali junto. Ajudamos muitas pessoas, fazemos ação. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi para nós, foi o ápice, porque lá foi o nosso berço. O Sicredi Brasil
se comoveu e ajudou o Rio Grande do Sul? Eu falo Sicredi, mas falo que o Brasil e o mundo viu isso. Então, a gente vem vivenciando esse momento que é o aculturamento que tu fala, assim, Thiago. E o Sicredi, principalmente, ele fala muito de cultura e pessoas. Pessoas na frente. Aí vem tudo junto. E eu vou presumir que o Sicredi está crescendo em número de associados. Muito. Senão vocês não estavam abrindo agência. Muito crescimento. Ou seja, prova viva de que dá certo isso. Já deu certo, tá vindo e... Quando a gente fala em curiosidades aqui, o que vocês já pegaram, Lu? O que tu já pegou aí de cliente que veio de outros bancos, trouxe uma dor que o outro banco não resolveu, que o Sicredi resolveu, que o cooperativismo resolveu, que esse olhar mais empático resolveu? Conta aí pra gente. Principalmente na minha carteira, né, que eu cuido da alta renda, eu tenho... As pessoas chegam para mim e dizem... eu quero ver como é que vocês... O que vocês têm? O que é ser Sicredi? O que o Sicredi tem de diferente? E aí a gente explica que ser Sicredi é fazer parte, né? Você vem para cá para você abrir uma conta, você se torna sócio. É a primeira coisa, a gente explica o que é a diferença de um banco para uma cooperativa, porque isso tem que ficar muito claro, né? Banco é uma coisa, cooperativa é outra. É a primeira coisa. E outra coisa que eles veem, eu fiquei sabendo que a taxa de vocês é muito baixa. Eu digo, não é baixa. Ela é justa, é diferente. Ser justa é uma coisa, ser baixa é outra. Porque muitas vezes as pessoas acham que uma taxa de juro de 4% é alta e outras acham que é muito baixa. Então, não, a nossa é justa. E outra coisa que eu acho bem importante saber e que todo mundo tem que ter esse entendimento, que nós temos tudo que banco tem. Tudo. E o que é melhor? A gente atende da melhor forma possível, né, próximo do associado, e isso é as pessoas na frente, não só em relação a negócios, mas em relação a nós dentro da agência. A gente acaba vestindo a camiseta, né, tendo esse amor pela cooperativa, mas isso, assim, as pessoas vêm para dentro achando que a nossa taxa é mais baixa, e não é. Mais produto a gente tem todos, isso é importante que o empresário saiba. Desde BNDES, BRDE, cartão, seguro, consórcio, previdência, tudo. Sabe? Então, a dor deles é essa. Não me atendem, me dão uma taxa muito alta, segura isso, segura aquilo. Então, a gente ouve, entende e mostra como a gente faz melhor. Legal. Ajusta, assim, aproveitando esse gap da tua pergunta, vem curiosidades para nós. Eu quero sair da onde eu não estou sendo valorizado, aonde eu sou só mais um. Eu quero sair, eu quero ser visto, eu quero prosperar, eu quero crescer e não estão me olhando com esses olhos. Sim, igual a Lu bem falou, assim, com relação à taxa. Taxa é justa, taxa, se for ver taxa, ninguém quer pagar taxa. Fato isso. Mas sim, tem uma marcação de mercado para ser feita essa taxa, essa precificação, mas nós temos N produtos que vai te adequar com a linha correta, com a taxa correta, o que tu precisa. Então, mas fala muito isso, as curiosidades que vêm para nós, as dores, é que eles falam assim, eu só sou mais um e estou sendo crucificado, tudo me coloco, tudo me dão taxa, e às vezes a gente escuta do não, é fazer eu entender o não, que não adianta tu vir só para o Sicredi ou para outra instituição por causa de um não. A gente tem que entender o nosso momento pessoa também. Por que do não que vai vir para essa resposta para nós, mas o porquê que a gente faz crescer juntos. Vamos colocar. Mas por que tu precisa? Eu preciso para crescer, fazer isso, minha empresa precisa desse giro para essa necessidade. Então vamos encaixar. E entender o momento financeiro, o momento de pessoas. E tem curiosidades que as pessoas às vezes tentam também ser ligeiras, ser lisas, né? Não quero pagar nada, não quero fazer nada, então vamos adequar. Tu não quer se pagar nada? Peraí, vamos se adequar? Vamos fazer teu produto, teu serviço? Por que a gente fala do digital, né? Thiago, voltando esse gap, que as pessoas não querem pagar nada e estão indo pro digital. Por que veio essa ascensão digital? Para não ter que pagar nada. Porque eles não têm espaço físico para ter essa estrutura de colaboradores, ter aquela segurança, ter caixa eletrônico, ter tudo isso. Então, que despesa eles têm com relação a isso? Não vão ter quase nada. E quando partir, eles vão vem na taxa, que eu vou dar a taxa menor, não vou te cobrar anuidade no cartão de crédito, mas anuidade, isso tudo se ajusta, Thiago. Basta utilizar. Quanto mais eu utilizo, mais benefícios eu vou ter da minha cooperativa. Esse vai ser o segmento. Nós temos desde uma tag do Sem Parar. Esse dia eu me perguntei e passei, vamos falar de tag. Tag é um simples objeto que tá para te colocar, para tirar fila. A gente não fala desse mundo da pressa? Tá todo mundo pressa? Tem ali. Isso o Sicredi tem. Mas eu tenho o meu cartão de crédito, tenho um débito em conta,
É tudo teu. Eu tô te colocando algum produto a mais? Não, é teu que tu já tem esse produto. E eu me perguntei na fila do pedágio aqui em Porto Belo e vi lá mais de 3 mil carros parados na fila. Cara, eles não sabem que tem tag? Ou eles gostam de ficar na fila? Ou será que é o quê? Será que é uma organização financeira que não tem meu nome, não posso ter essa minha conta? Será que é alguma coisa? Ou será que os bancos não me ofertam? Ou será que nós mesmo não ofertamos? Então faz nós refletirmos com relação a isso. Vamos ajudar essas pessoas a colocar essa praticidade, tirar essas nossas filas, ganhar nosso tempo, que é tão precioso no dia a dia. Eu falo que eu moro em Bombinhas, eu vou e volto todo dia para cá. Há 3 anos. Para mim é uma maravilha, porque eu amo esse nosso litoral. Mas eu vou e volto refletindo nessa loucura do tempo, do dia a dia. A gente para, a gente reflete, a gente vê algumas pessoas, vamos falar assim, com um pavio curto. Um xingando o outro brigando o outro, por causa de 5, 10 minutos, a ultrapassar um carro na contramão, e a gente vê esse absurdo da corrida do dia a dia. E nos toma esse tempo das escolas, dos nossos filhos, das nossas esposas, que a gente não consegue estar junto. E eu me puxo, às vezes, no cargo que estou de gestão, é você ter muitos eventos, muitas coisas, mas o jogo tem que ser alinhado com a família. Porque nós também precisamos desse alinhamento pessoal também. E nós estudamos, nós temos que ter nosso esporte, nosso lazer, nossa família junto, e depende da sua religião que você tem, mas tem que viver. Então fica mais leve quando a gente entende as pessoas. E quando você entende, bem como tu falou, entender o que é o Thiago para nós. O Thiago não é só uma matrícula, um número que tá lá dentro. O Thiago não é só dizer, tá ali, dá o cartão para ele, deixa ele tá, não gosta de ir na agência mesmo, já não vai incomodar. Não, não é isso. É importar que o Thiago vai viajar. Thiago, tu sabia que o teu cartão tem área VIP? Thiago, sabia que tu vai ficar no aeroporto tanto tempo? Tu esqueceu de desbloquear que tu vai viajar internacional, Thiago? A gente tá aqui. E se lá fora, Thiago, tu precisar, Adriano, Lucélia, me socorre, eu tô aqui fora. Tô desassistido, tô sozinho. Eu vou ligar pra quem? A Adriano, Lucélia e os demais estão ali. Isso é o Sicredi. Saber que no sábado e no domingo eu tenho o contato direto do Adriano pra ligar. Deixa eu te perguntar uma coisa aí, te interrompendo. Eu originalmente tinha conta na Caixa Econômica. E tanto a conta corrente quanto investimentos, tudo na Caixa, só muito tempo atrás. E eu precisei fazer uma transferência acho que de 10 mil. Só que o aplicativo não liberava, tal. Nem lembro se tinha na época era aplicativo ou não. Acho que era já. Eu chamei meu gerente, eu disse, olha, eu preciso fazer essa transferência hoje. Aí ele falou assim, ó, para fazer uma transferência desse valor, você tem que vir aqui na agência assinar um papel. Eu disse, hoje eu não consigo ir e eu preciso dessa transferência. Ah, então não posso te ajudar. Eu disse, então faz o seguinte, prepare o papel de encerramento de conta, que esse eu vou aí assinar. E eu encerrei a conta por causa disso. Porque a burocracia engoliu o atendimento. O Sicredi, como é que ele se situa nisso? Porque de um lado tu tens atos regulatórios, tu tens... As seguranças. Por questão de segurança, tu precisa ter alguns protocolos a seguir. Mas a gente... Puxei esse assunto porque a gente tá falando muito de entender, de ter o contato próximo... E o que tu falou, tu convida para ir na agência, você cria uma relação com o teu associado, né? Vocês conseguem ter uma liberdade um pouco maior do que a Caixa teve comigo, por exemplo? Sim, nós temos, tá, Thiago? Peguei esse exemplo por causa da história do exterior. Porque se eu tivesse na Caixa, ligasse lá, ele ia me botar numa burocracia sem fim para me socorrer. Nós temos, isso falar assim, ó. O primeiro caminho nós vamos sempre te induzir pro lado mais seguro, que é a tua mobilidade. Mas a gente trabalha o digital, se não tem internet, não vai funcionar mais nada. E também tu vai conseguir ligar, vai fazer, às vezes se tu tá viajando fora, no exterior, onde tiver, tem sim, nós temos as medidas de segurança, tem os nossos normativos para seguir, as políticas normativos de segurança em relação a isso. Quem faz é o Sicredi? Não, esse é Banco Central. Ele nos policia e somos cobrados em relação à segurança, até por esse meio de fraude que nós estamos sendo bombardeados diariamente. Quantas ligações você não recebe por dia de fraude se passando, que quer pontos, que quer milhares, que quer benefício, que quer compras? Então a gente também se priva disso. Mas não tem traves. Hoje tem um meio, né, Thiago, que fala da parte assim, Thiago, eu vou te mandar um link de segurança, você me assina, faz o face check, tira a sua foto, manda para nós fazemos eletronicamente. Hoje tem isso, tem essa mobilidade. Só que muitas pessoas, não, me faz sem assinatura, não sei o que. Não, vamos cuidar.
Fazemos chamada de vídeo com pessoa, porque o sistema estava fora lá, para ajudar sim, mas tudo nas medidas de segurança para todos. Tanto para o meu lado, pensando em agência, pensando em colaboradores, pensando no teu lado. Porque depois que foi feita a fraude e tudo, o culpado é quem? É. Então a gente tem que sempre pensar. Eu sempre falo, é 2 medidas para cada lado. Vou pensar na segurança que nós temos dentro da instituição financeira, que isso não é só para o Sicredi, é para todos, mas também não tem esse bloqueio que seja generalizado. Não dá. Se 3 horas fechou, querido, pode ir embora. Não. 3 horas, 3h10, 6h15. Era agora mesmo saindo da agência para vir para cá, era 3h05. Aí eu vim buscar minha máquina de cartão que ficou, que eu tô com ponto de praia ali, e nós vamos abrir já amanhã. Vai ali agora, pode dizer assim, está aqui, tu fala, o Adriano pediu para falar, e vai ali, pega a sua máquina agora, que tá ali, pede para falar com a colaboradora tal. É isso. Se eu for querer entrar tudo, a gente sai do normal, sai da essência da cultura Sicredi. E o Sicredi, sim, nós temos aí medidas de segurança para prever o lado dos associados. Mas também a gente também tem a flexibilidade muito grande, e os que estão ouvindo, os que são associados Sicredi, sabem disso. O que é essa flexibilidade que nós temos. Você, gerente, tem uma certa autonomia para ajudar o teu associado. É mais ou menos isso. Sim, nós temos. Dentro dos critérios de segurança, mas você tem autonomia para ajudar. Temos autonomia bem diferenciada em relação a isso. E eu estava vindo falando no carro com a Lucélia. E temos desde nosso jovem aprendiz até o nosso presidente essa comunicação muito aberta e clara. Lá, passou na porta giratória, é um associado e é o dono do seu negócio. Ah, quer dizer que eu sou dono? Eu posso fazer o que eu quero? Ou seja, tu faz o que tu quer na tua casa, tu quebra, desmonta, faz tudo? A gente vai ter algumas medidas, tem despesas, tem coisas. Então, por isso que eu digo, aqui é você dono, mas a gente também tem regras. Tem direitos e obrigações. Direitos e deveres juntos. Para fazer essa metodologia de crescimento, de relacionamento, principalmente pensando em segurança, em prosperidade, para o crescimento de todos, né? Muito bem leve para nós trabalhar com essa flexibilização de negociação. Nós tivemos um associado que estava, Adriano, eu tô com uma que vai falar aí, que é um casezinho que tu vai gostar ali, que tu perguntou umas curiosidades. Adriano, estou indo comprar lá em Curitiba um imóvel. A hora que eu estiver no cartório, se eu te der ok, você assina, porque eu não vou assinar daqui sem conhecer o cartório, não sei se é verdade, e eu transferi meu dinheiro e perdi meu dinheiro. Falei, vai no cartório, do cartório, tu faz chamada de vídeo comigo, eu te mando o link na hora, você assina, eu já te mando o comprovante em seguida. Eu já deixo separado o caixa, a gente faz uma ginástica para tentar atender aquela necessidade. É todo dia isso, Adriano? Não é todo dia, Thiago. É as excepcionalidades que às vezes a gente precisa. E é uma urgência. Hospital. Nós tivemos um associado, né? A gente teve um associado também. Um associado no hospital, fazendo. Entrei no hospital, te fez cirurgia, só que tem que pagar agora, Adriano. Eu não sabia que tinha que vir. Eles não aceitam o cheque, tem que ser transferência para conta do hospital. Fica tranquilo. Eu tô entrando na sala de... Ele falou assim, eu tô entrando na cirurgia, faz ali tranquilo, nós vamos fazer. E fizemos, tudo pensando no bem-estar. Porque a gente sabe que é o Thiago que tá lá, é a Lucélia, é o Adriano que está do outro lado. Por isso que eu digo, conheça o seu associado. Quando você conhece ele, você vai ter fidelização sempre do teu lado. Agora, quando eu deixo a desconfiar, tu não vai crer, não vai estar junto. Ô, Adriano, é muito forte, é muito nítido para mim enxergar as atitudes do Sicredi alinhadas com o cooperativismo. Mas, na ideia lá do coworking que vai abrir na agência da minha praia, né? Do centro. Que ações o Sicredi tem para promover o cooperativismo entre empresas? Não necessariamente o Sicredi precisando ser uma ponte que ajuda, entende? Mas que ações vocês promovem para estimular isso entre os próprios empresários? Esse espaço co-work já foi alguns cases que nós tivemos em Bombinhas. Abrimos um escritório de relacionamento próximo à prefeitura para atender os colaboradores daquela prefeitura e também os empresários que precisavam de um espaço. Porque é próximo ao cartório, que acontece, está se fechando uma negociação imobiliária. Tu não tinha espaço, nada para ele conversar. Então você vai até lá, você fecha aquela sala, você faz sua negociação ali a par. E o Sicredi nada mais fez isso. Fizemos agora lá no centro.
por não ter esse espaço limitado para lá para as pessoas poderem fazer isso. Então eu vou até a minha agência, lá tem um cowork. Não precisa ser reservado, agendar. O espaço está sempre lá, só que é bom sempre comunicante, que às vezes alguém pode estar usando. Então começa agora no ano 2026, já com alguns agendamentos de espaço, e no qual nós já vamos, né, Thiago? Nós dois negociando. Fazer aquela parte de mentoria um com o outro e ajudando, cedendo esse espaço para o nosso associado também fazer negócio lá dentro. Uhum. Adriano, mas é aberto para todo. Não, a gente vai ter um limite também, que é nós temos medidas de segurança dentro de uma instituição financeira. Não posso também deixar de portas abertas, tem tudo uma medida de segurança, protocolo que a gente vai tomar, mas para ali conversar de negócios, falar daquele momento e você ser atendido. Pô, eu tô com os outros empresários, eu queria trazer eles aqui para eles entenderem melhor o cooperativismo. Podemos fazer isso lá dentro? O Thiago tem uns 4, 5 associados que queriam conversar lá no espaço reservado no centro. Adriano, posso ir com 3 empresários que eu precisava fazer um bate-papo com eles? É para isso. Para fazer essas ações, trazer as crianças da escola para ali fazer um momento de educação financeira juntos, eles vão estar ali sentadinho ouvindo nós falar sobre educação financeira, ou algumas contas de salário que vem, alguns funcionários chegam, principalmente no horário do meio-dia, que eles saem das empresas, das empreiteiras, a gente reúne eles ali dentro, damos os cartãozinhos dos salários, benefícios, explicamos para eles, só senta aqui, seu cartão tá aqui, para eles não ficar perdidos. Então esse espaço do cowork é para desenvolver o comércio local, e desenvolver, deixar pro associado e para ele usar esse benefício. E também para a agência ter essa mobilidade de salas múltiplas. A gente tem uma sala de reunião no 2º piso e um cowork lá embaixo para todos, né? E a gente tá, a gente tá quase no finalzinho. Eu já me perdi, a hora voa. Né? A hora voa. Mas eu queria saber o seguinte. Quando a gente olha para o futuro, que mais do que nunca a gente, empresário, está tendo que olhar para o futuro. Sim. A curto e médio prazo. A longo prazo até é difícil de conseguir. Mas, qual é a visão de vocês para curto e médio prazo? Não para o Sicredi, mas para os empresários. Como você vê aqui os desafios que os empresários vão enfrentar, mas principalmente na ótica de os empresários que não fazem parte de um sistema de cooperativa, que estão tocando o barco sozinho. Uhum. Quais são os desafios que tu enxergas aí? Essa é uma pergunta bem futurista e complexa de responder, porque eu vou responder do âmbito financeiro. Não posso responder do âmbito político, porque aí sabe que aí é um gel muito grande. Mas do âmbito financeiro, a gente vem prevendo que sozinho, Thiago, tu não vai conseguir construir nada. Se você não participar de redes de relacionamentos, de network, do associativismo, ou seja, das associações, você estiver integrado na sociedade, tu não vai ser visto. Sozinho tu não vai conseguir conquistar. Isso eu falo não só para mim, pelo Adriano, para os nossos colaboradores, para os nossos associados que vão nos escutar e não escutam hoje, para ti, um novo membro, e falo Sicredi também, tu é associado para nós, e falar assim, falar de uma economia, de uma estabilidade que se passou, vem se passando, porque é ano político, vem sendo algumas dificuldades no meio do cenário econômico, mas tem que se planejar, Thiago. O associado ele tem que dar um pé para trás e planejar o seu futuro, ver onde eu quero estar, ver junto com a sua cooperativa, com as suas agências que estejam, e o cooperativismo faz isso, faz planejar o seu futuro. Então a gente vai planejar o hoje, o amanhã e o futuro. Pensando em medidas de curto, médio e longo prazo, o cenário econômico tem essa instabilidade, temos uma prévia, sim, para o ano que vem, nossa Selic está baixando, que é a partir de março, abril, tem um ponderamento, onde começa a aquecer o nosso comércio em si, o ramo imobiliário, que é o nosso principal ápice aqui para a nossa região, quando congela, o imobiliário congela um pouco tudo, porque tem uma cadeia, né, que se vem seguindo o financeiro, mas fala também da construção da cultura das pessoas. Se eu não tenho o aculturamento do me planejar, do guardar para o futuro, vai ter dificuldade. E a gente vem sentindo isso, e principalmente quando você mescla muito o teu pessoal e o teu profissional, as despesas pessoais com as despesas profissionais. Isso acontece e dá uma distorção. E por isso que esteja o seu contador do seu lado, esteja o seu banco, que seja a sua instituição, seja principalmente o cooperativismo. Se eu cooperar, eu vou crescer, eu vou estar próximo. E o Sicredi está sempre. Nós estamos onde a comunidade pede. Então, vamos estar sempre próximo para entender essa demanda financeira futura, planejamento. E planejar, o próprio diz. E eu sempre falo isso.
Quem compara, para. Então, nunca se compare com o colega do lado. Faça ser diferente. Que eu falo. Então, nunca... Vou sempre olhar para a água do vizinho é mais limpa que a minha? Não. O que ele tá fazendo para ter água mais limpa? Isso é o cooperativismo. Vamos fazer, pô, gostei da sua ideia. Vou trazer para mim também. É um aprendendo com a experiência do outro. Que aí a gente sabe dos grupos que a gente vivencia, que um troca ideia, achei legal, vou para isso. Que não entra naquele modismo, onde um vai todo mundo. Não, cada um tem suas despesas, cada um tem suas receitas diferenciadas. Mas sim olhar no âmbito do crescimento, do cooperativismo, que é o intuito futuro. Para você que está acompanhando a gente até aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa a curtida nesse vídeo e não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos empresários que você sabe que ele precisa ficar um pouquinho mais cooperativo aí, né? Que ele precisa trazer um pouquinho disso para dentro da cultura, da identidade da empresa dele. Se inscreve, curte, recado tá dado. Isso. E eu queria abrir agora um espaço final aí para cada um de vocês deixarem um recado para quem estava acompanhando a gente até aqui. Já convidar eles a vir tomar um café, né? Nossa. Sempre tem um cafezinho gostoso lá. Lu, pode começar. Gente, eu acho que a gente falou um pouquinho. Nossa, é muito pouco do que a gente faz, né, Adri? O que a gente faz na cooperativa, o que é ser cooperativista, o que é participar desse sistema enorme que é o Sicredi. E a gente está lá, sim, para atender o associado, sim, para atender no digital, sim, para tomar um café. É o que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer. Nós somos, e você vai vivenciar isso também, Thiago, nós somos apaixonados pelo Sicredi. A gente veste a camiseta assim, ó, loucamente. Loucamente, a gente gosta, você vai sentir isso. E será muito bem-vindo. Todo mundo que queira conhecer. Não para abrir a conta. Eu não vim para abrir a conta, mas eu vim para conhecer. Seja curioso no cooperativismo, que você não vai se arrepender, pode ter certeza. Antes de tu falar, eu vou ter que me meter aqui. Eu não fazia ideia que existia esse tipo de atendimento com relacionado à instituição financeira, tá? Não fazia ideia. É importante a gente falar sobre isso, né? É importante. Qual foi sua experiência, Thiago? Fala bem da tua Agora nós somos curiosos. Agora vamos inverter um pouco. Agora vai daqui para lá. Qual é a sua experiência para nós? Você fala um pouco desse Thiago sentir essa diferença de banco e estar entrando no cooperativismo hoje, não porque nós estamos na frente um do outro, mas para nós também escutar o que a gente pode melhorar cada vez mais. A minha jornada empreendendo, principalmente, não na construtora, mas principalmente na parte das consultorias empresariais, ela sempre foi uma jornada muito solitária. Eu sou muito exigente. Então, para eu trazer a um outro profissional para trabalhar junto comigo, dividir a responsabilidade que é dar uma consultoria para um empresário, eu sempre tive muita dificuldade de dizer assim, não, eu ponho a mão no fogo, essa pessoa que eu vou trazer para junto aqui vai entregar da forma com a qualidade com que eu prezo. E o Sicredi, ele me ajudou a enxergar o meu próprio negócio de uma forma mais colaborativa. O Sicredi me ajudou a enxergar que não precisa ser sozinho. Entende? A gente mal começou a relação, né? Mas me trouxe essa ótica. Poxa, como que uma empresa desse tamanho, que é uma empresa, consegue ter o resultado que tem olhando de forma colaborativa, cooperada. Então, me inspirou muito a trazer esse olhar para dentro do meu negócio e também para dentro dos negócios das empresas que eu atendo. Tá? Então, quero estar mais contagiado. E é bom, e é gostoso o sentimento de saber que a gente ajuda, que a gente é ajudado, que a gente não está sozinho. Porque, no geral, a jornada do empresário é muito solitária. Sim. Então, é bom saber que não estou sozinho. Sabe? Dá um alívio no coração. É ter com que contar, né? E agora você, meu amigo. Falar, eu falo para convidar, acho que a todos, né? Que quem não é Sicredi, um dia será. Então, eu sempre falo muito isso, né? Então, venha fazer parte desse cooperativismo. Venha vivenciar, se permitir
Conhecer, deixar essa liberdade, que eu falo ali, você tem voto, tu participa de assembleia. A questão é deliberativo. Você faz para todo mundo, não é simplesmente a nossa diretoria e o presidente que vota. Você está participando em cada momento. A gente tem as assembleias no que participa sobre as sobras, quais são as destinação dos nossos resultados. Isso é pertencer. Isso é dizer assim, eu faço parte disto, que é Sicredi. Não é só sobre isso, sobre disso que eu falo. Eu falo de uma marca que é muito forte, que vem engajando, fazendo uma força ciclomotora muito grande de relacionamento, de transformação para uma sociedade, de entregas. E fazer parte disso hoje como colaborador e há 17 anos me faz dizer que nós podemos sim fazer um mundo diferente. Podemos mexer na vida das pessoas. E hoje me pergunto, o que seria de Itapema há 17 anos sem o Sicredi? Então me pergunto várias vezes. Eu vou jogar uma pergunta que tem que ser rápido, tá? O que seria da vida pessoal de vocês sem o Sicredi? É a mesma coisa ou gera um impacto positivo na vida pessoal de vocês? Positivo Com total. certeza. Para nós mudou o conceito de vida familiar e pessoal, o cooperativismo, o relacionamento com a sociedade e você conhecer na íntegra aquelas pessoas e saber dizer, nós ajudamos essas famílias, nós ajudamos essa sociedade a ser o que ela é hoje. Então isso nos move, como os colaboradores sempre falam, de um simples oi, de um bom dia, entrou na porta giratória, bom dia, seja bem-vindo ao Sicredi. E a gente se abraça todos os dias, tá? É uma coisa de cultura, né? E não é uma coisa daqui, é uma Quem coisa de espera cultura. todo dia, vocês na porta? O giratória? Adriano espera, abraça Quem a gente abre todo todo dia. É verdade. Eu todo dia eu abro a agência, espero cada um bom dia, um abraço, todo mundo, Todo para dizer, crescer é Essa estar juntos. cultura é da rede Sicredi Rede ou é Sicredi. exclusiva da tua agência? Da Não, rede, o da Sicredi faz Dá. isso. Uhum. É... Ó, me deu branco. Branco, a gente fala mais sobre O- Sicredi, sobre PTC, sobre estar juntos. Não, eu queria colocar um negocinho pra gente encerrar. Ah, agora eu vou ficar tentando lembrar, agora não vai funcionar. Bora. Mas, gente, obrigado por terem aceitado o agradece. convite, tá? Ah, lembrei. Oba. Então fala, Oba. pergunta, deu É uma tempo. ideia, é uma ideia. Olha. Eu já fui numa vez numa palestra que aconteceu ontem um auditório ali, né? Auditório, nossa sede. aham. É, na sede. Eu fui numa palestra que era aquela do jeito Disney, né? Isso. Casamento. Uhum. Vocês deveriam fazer alguma coisa nessa linha do jeito Sicredi. Óbvio. Educar o empresário em cima do que é deu muito certo legal. para vocês, para Isso criar aí. isso que vocês criaram. Isso. Porque é tão difícil hoje em dia fazer o funcionário engajar. É tão difícil. É difícil. E principalmente engajar feliz. Uhum. Defendendo a empresa, a marca, como vocês defendem. Abraçando como vocês abraçam. Uhum. É o que vocês falaram, todo mundo veste a camisa. É tão difícil isso. Vocês acharam a fórmula. Então tinha que ter, tá? Já tô jogando Tem que desafio. passar pro empresário. Bom, É Vamos uma coisa muito construir, legal. Vamos construir. Uma ideia muito O legal. jeito Jeito Sicredi ser. O jeito não? Sicredi de encantar funcionários. É. Olha aí. Isso Não tem, é que eu digo, colaborador. aproveitar É. esse nosso minutinho, que o Sicredi fez isso, tá, Thiago? Nós fizemos um trabalho, uma imersão técnica, até um dos nossos cases foi em cima da Disney. Nós temos um programa-chave que fala sobre isso, sobre o que é encantar, o que é ser diferente. Então, da porta giratória para frente, é um associado, é um dono que está entrando. Aí o nosso problema fica dali para trás. Uhum. Então, ali é um associado que está entrando, depende da sua dificuldade financeira, sim ou não. Então, a gente não vai dizer se é o mais rico, se é o mais pobre, é um associado que está ali. O seu direito de voto é o mesmo direito de voto que o meu. Então, não existe distinto do outro. E o Sicredi, sim, isso veio do nosso diretor e o presidente, que investiram muito para nós ser o que somos hoje. E isso eu digo que é uma especialidade da Vale Litoral. Nós, gestores, tivemos esse privilégio de estar indo fazer essa imersão técnica na Disney. Nós fomos conhecer na íntegra. Ó, Aham. Conhecemos o que é os bastidores Disney. Então, está sendo agora um programa que foi passado para os colaboradores. Todo colaborador que entra, ele entra nesse processo. É aí que faz junto. O porquê não sim, de repente, levar para os associados, que pode ser um momento legal, a dica, e nós levamos isso. Tem que ser diferente, tem que É. ser engajador. Por isso que eu digo, Legal. um sorriso, olha, quebra muitas barreiras. Um simples bom dia, que eu não falo que é simples, que é um bom dia. eu vou botar essa frase tua de encerramento na próxima reunião do Beni, tá? Um sorriso quebra muitas barreiras. Olha. É. E é verdade. E fala, tá? E sempre falo muito disso, você pode ver. Dificilmente vocês vão ver um Adriano triste, um Adriano quieto, calado. Então, é falar. E falar com entusiasmo, eu falo de família. E eu falo, ser humano. Primeiro lado
é a fé. Cara, quem não tem fé, não crê nele, não vai ter. Segundo passo, acreditar em você mesmo e a família tem que estar contigo. O segundo passo é amar o que tu faz. E ali nós amamos o que fazemos e temos tudo com orgulho. E a empresa valorizar, ser valorizada. Ela nos valoriza e nós também valorizamos o que somos ali dentro. Não importa do seu cargo. Maravilha. Verdade. Para você que acompanha a gente até aqui, obrigado, né? Por ter acompanhado. Esperamos que conseguimos e esperamos que a gente tenha contribuído um pouquinho com você, que você consiga trazer essa identidade um pouquinho do Sicredi, essa cultura de cooperativismo, de valorizar o funcionário, olhar para o cliente de forma empática. Esperamos que a gente consiga te ajudar a fazer esse movimento. Fazer a diferença. Aparece numa agência do Sicredi para tomar um cafezinho. Será uma honra. E obrigado pela participação. Acho que agradece. Tá? Muito obrigado, Thiago, por esse momento ímpar com a gente e por se tornar nosso mais novo sócio. Repetir, associado ao Sicredi, ser dono do que é nosso mesmo. E aos que nos ouvem hoje, muito obrigado. Deixamos uma mensagem em meu nome, da diretoria, do presidente. Vem pro Sicredi, vem fazer diferente, faça a sociedade ser mais próspera, consumir o que é de nós para nós mesmos e que tenhamos aí um final de 2025 maravilhoso, que não foi um ano fácil para muitos empresários, a gente sabe que vem passando, que 2025 seja abençoado e 26 seja melhor ainda e um próspero Natal, um ano novo para todos nós, né? Que Deus acho que nos abençoe, né? O ano tá se encerrando. É isso, né, Lu? É isso aí, gente. Amém. Amém, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau a todos, Vai. brigadão.